Olá, povo de Deus, São Lucas, evangelista, 18 de outubro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir da segunda carta a Timóteo, 4:10 até o 17b, Lucas 10, de 1 a 9. Caríssimo, Demas me abandonou por amor deste mundo e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Mandei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro tem me causado muito dano. O Senhor lhe pagará segundo suas obras. Evita-o também tu, pois ele fez forte oposição às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Oxalá que não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Apesar de muitas controvérsias sobre a autoria das cartas pastorais, as duas a Timóteo e a carta a Tito, o nosso trecho de hoje descreve, nos parece, com exatidão a situação que Paulo estava já no final. De fato, os últimos tempos de Paulo são tristes e solitários. Embora abandonado e traído pelos companheiros mais próximos, seu olhar continua firme no Senhor para anunciar o Evangelho e finalmente participar plenamente do reino. Lucas estava com Paulo no tempo da primeira prisão. Isso é o que nos diz a carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Talvez seja este Lucas mesmo o autor do terceiro evangelho e do livro dos Atos dos Apóstolos. Marcos ou João Marcos foi companheiro circunstancial e já havia tido divergência com Paulo, mas o encontramos aqui como companheiro fiel no tempo da perseguição. Os colaboradores de Paulo variavam de acordo com o local da missão, mas ele encontrou também muita oposição por toda parte. Além dos opositores externos, sobretudo os grupos judaizantes, que viam em Paulo um perigo para a religião judaica, também Paulo encontrava oposições internas nas comunidades, da parte de alguns pregadores que destoavam do conteúdo da doutrina ou que acusavam o apóstolo de aproveitador. Importante não romancearmos os primórdios do cristianismo, pois tudo começou com muitas controvérsias e debates acalorados entre os primeiros. Lucas 10, de 1 a 9. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa.
Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei, bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Seguramente esse texto foi escolhido para hoje, festa de São Lucas, para mostrar que havia muito mais discípulos de Jesus do que o grupo restrito dos 12. Mas nada garante que Lucas estivesse no meio desses outros 72. Esse envio missionário traz recomendações costumeiras de Jesus sobre a austeridade que deve acompanhar os missionários. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Outra característica do envio missionário é a questão do foco no objetivo da missão. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho, não passeis de casa em casa. Isso significa que nada e ninguém deve distrair os missionários da real e urgente perspectiva missionária. Nessa mesma ótica, temos a outra recomendação de Jesus: em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Jesus sabia que a missão não teria aceitação incondicional da parte de todos. Os missionários deverão se hospedar onde forem bem acolhidos. E aí os sinais do reino deverão se destacar, sobretudo o da cura dos enfermos. Mas Jesus, em momento algum, ilude seus discípulos quanto ao sucesso da missão, pois todas as suas recomendações são antecedidas de um lembrete muito forte: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Ainda neste envio missionário dos 72 discípulos, Jesus lhes diz que a messe é grande, os operários são poucos e que eles devem pedir ao Pai, que é dono da messe, que envie mais operários para a colheita. Operários que são de todo tipo de servidores do reino, que assumem a missão, colocando seus dons e carismas a serviço do reino. Hoje constatamos uma diminuição significativa de ministros e ministras em nossas comunidades. Há uma imensa área missionária carente de anunciadores do reino. É claro que temos os problemas quanto à disponibilidade dos batizados e batizadas, mas não devemos deixar de olhar os obstáculos colocados também pela própria instituição. Enquanto a instituição ficar insistindo num único modelo de ministro ordenado, o modelo celibatário, e enquanto ficar colocando barreiras ao acesso das mulheres ao sacerdócio, não sei se nossas orações pedindo ao Pai mais operários para a sua messe são verdadeiramente eficazes. É claro que esses operários aos quais se refere Jesus não são apenas operários para dentro das comunidades. Para anunciar que o reino de Deus está próximo, homens e mulheres dispostos a fomentar uma igreja verdadeiramente em saída serão o alvo principal de nossos pedidos ao Pai. E por fim, do nosso texto de hoje, se destaca que os discípulos deveriam assumir um papel similar ao de João Batista: ir adiante do Senhor
pelas cidades onde ele deve passar. São Lucas, que celebramos hoje, chamado por Paulo de amado médico, pode ser o mesmo que redigiu o terceiro evangelho e os Atos dos Apóstolos, sim. Sendo assim, devemos a ele a maioria das referências evangélicas sobre Maria, a perspectiva direta dos pobres como preferidos de Jesus e as mulheres como discípulas queridas do Mestre. Um beijo no seu coração.